Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, Deus promete para o rei de Israel, Acás, um sinal. E esse sinal de uma virgem que vai dar à luz, que vai conceber, nós vemos plenamente realizado no Evangelho de hoje, quando Deus promete para a Virgem Maria que ela vai ter nela a ação do Espírito Santo e ela, permanecendo virgem, vai conceber e dar à luz ao Salvador da humanidade. Ouçamos. Na antífona de hoje, um ramo brotará da raiz de Jessé, a glória do Senhor encherá a terra inteira, e toda criatura verá a salvação de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós temos aquela situação de Acás, rei de Israel. O que aconteceu nesse momento? Acás é um soberano frágil, alguém que, diante da ameaça da Assíria, ele vai querer se curvar diante do governo do grande império, porque ele não acredita na palavra de Deus que tinha garantido que a dinastia de Davi não iria se acabar. E assim ele vai e faz uma aliança. Mas antes disso, ele é capaz de oferecer o seu próprio filho em sacrifício, coisa que era abominável em Israel, mas que era desejável nas religiões dos povos pagãos. Diante disso, o profeta já tinha ido para conversar com ele, para dizer: não faça acordos humanos, confia na palavra de Deus. O Senhor prometeu ao teu pai, o rei Davi, de que manteria a sua descendência. O rei não confia e, diante do que está acontecendo, ele prefere depositar a sua confiança no reino dessa terra e abandonar a fé no Deus de Israel. Nesse último encontro, o profeta chega e vai dizer assim: vai ouvir do Senhor, que manda ele ir dizer a Acás: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. O rei vai dizer: não pedirei, não tentarei o Senhor. Mas é porque ele não quer tentar? Não, ele não quer saber qual a vontade do Senhor, porque ele tem uma decisão pronta. E o profeta vai dizer: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. A palavra aqui traduzida por virgem, assim foi usada essa tradução no Evangelho de Mateus, mas que é também possível, porque é a mesma palavra para dizer jovem. Então, o que vai acontecer? Nós cristãos lemos, porque assim fez o evangelista Mateus, que essa profecia se realiza em Jesus, séculos depois. Mas concretamente, Isaías anuncia que a rainha vai ter um novo filho. E vai nascer um filho que vai ser um rei bom, um rei santo, Ezequias, o filho de Acás. Um rei no qual Isaías depositou todas as suas expectativas. Ficou frustrado, foi um homem bom, mas não à altura do Deus conosco que se esperava. Ou seja, não se esperava o nascimento de um ídolo, mas sim de alguém que fosse coerente com a vontade de Deus. Nisso, Isaías vai se frustrar, porque na verdade, nenhum ser humano está à altura de ser a realização desta profecia. É preciso esperar que ela se realize em Jesus Cristo. É por causa dessa experiência que Israel sempre mais vai esperar que essa profecia se realize com a chegada do Messias. Ora, diante desta palavra, nós rezamos e somos advertidos pelo levita. Para aqueles que chegavam ao templo de Jerusalém, ele dizia: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quais são as exigências para entrar nesse templo, para permanecer na habitação do Senhor? Quem tem mãos puras, inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador.
É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel busca a face. Na nossa antífona de hoje, nós assim rezamos: ó chave de Davi, que abre as portas do reino eterno. O Senhor escolheu a Davi e a sua descendência para ser aquela que abre as portas do reino. Ó, vinde e livrai do cárcere o preso, sentado nas trevas. Vinde nos libertar do sofrimento do pecado, nós que somos aprisionados. Vinde nos libertar, levar para a luz, retirar-nos das trevas. No 6º mês, é o Evangelho de Lucas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. No 6º mês, depois daquele anúncio que se fez a Zacarias, ela era prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. Então nós já vemos aqui, já no início da narração, uma ligação com Davi. Tantas vezes nós ouvimos no tempo do Advento essa promessa que o Senhor fez a Davi. E agora então José é ligado a este rei para dizer que é ele que é aquele escolhido pelo Senhor para passar a descendência davídica para o Salvador. E o nome da Virgem era Maria. O anjo vai dizer: alegra-te. Nós já ouvimos muitas vezes no tempo do Advento essa expressão do profeta, dirigida à cidade de Jerusalém: alegra-te. Maria é comparada com aquela Jerusalém que tem em si o Salvador. Maria é chamada a se alegrar, a sair da sua tristeza possível para se alegrar no Senhor. Quando Deus chama os seus vocacionados na palavra de Deus, muitas vezes Ele muda o nome da pessoa para conferir a essa pessoa uma vocação. Quando Maria é saudada, ela é chamada de cheia de graça. O seu nome é mudado. Ela é a cheia de graça. É aquela aonde Deus, através da sua graça, pôde fazer tudo aquilo que é possível. Ela é a Imaculada Conceição, a toda santa Mãe de Deus. Maria é chamada para ser mãe do Filho de Deus, e esse Filho é assim apresentado: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Esse filho de Maria é apresentado como descendente, filho de Davi, ou seja, é a realização da profecia messiânica, aquilo que Deus tinha prometido ao rei Davi e que vai sempre se repetir no Antigo Testamento, de que da casa de Davi surgiria o Salvador. Esse menino que vai nascer é apresentado como o Salvador, como o Messias esperado. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Diante da pergunta de Maria, como vai acontecer isso, ele vai responder, o anjo: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. A ação do Espírito e o poder do Altíssimo. Ao longo do Antigo Testamento, quando se fala da sombra do Altíssimo, é para falar que o Altíssimo, o Senhor, está sobre alguém. Lembram da Arca da Aliança, que tinha uma nuvem que a cobria, que era o sinal da presença de Deus, ou quando Deus se manifestava no Sinai, para dizer que essa pessoa é repleta do Espírito Santo. E dá um sinal: Isabel, tua parenta, concebeu, aquela que é estéril, aquela que é anciã, porque para Deus nada é impossível. Maria, chamada para ser mãe, se apresenta como serva. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O anjo se retira. Agora é Maria aquela que é responsável para levar adiante, como grande protagonista, a história da salvação. Não apenas como anjo, mas como a serva, como a mãe de Deus. Na oração de hoje, Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu o vosso verbo inefável, e como habitação da divindade foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei que a seu exemplo abracemos humildemente a vossa vontade.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.